Olá, estamos começando a gravação de mais um episódio do podcast. Hoje um episódio muito especial. Nós estamos até um pouquinho nervosas, né, Bia? Sim. Porque hoje a nossa convidada é a nossa diretora-geral, a diretora-geral da Faculdade Pequeno Príncipe, a professora doutora Patrícia Forte Rauli. A professora Patrícia, ela é psicóloga e tem mestrado e doutorado em educação, além também de ser embaixadora da paz, porque eu fui dar uma olhadinha no seu currículo, fiquei encantada pela Organização das Américas para a Ética e Educação. Então, professora Patrícia, é uma imensa honra te receber aqui. Nós esperávamos ansiosas por esse momento, né, Bia? Sim, eu só tenho a agradecer, né, você ter aceito o nosso convite para falar um pouquinho, né, sobre a nossa instituição, dizer um pouquinho também sobre as coisas que você faz, porque a gente foi estudando um pouco sobre você, a gente descobriu muita coisa legal. Ah, Então, quero agradecer. eu aqui quero agradecer, boa tarde a todos. Quero dizer que é um prazer, uma alegria estar aqui conversando com vocês. Então, prof, eu tenho que chamar de professora Patrícia, não A tem gente outra não forma. consegue. Tá? Mas Nós- fique à vontade, sou Patrícia. Nós gostaríamos de saber quem é a professora doutora Patrícia Rauli, a nossa diretora-geral. Então, vou contar um pouquinho da minha história para vocês e para falar da minha história, eu começo falando da minha família. Meu pai e minha mãe vieram de São Paulo na década de 60. Meu pai veio para montar, junto com um grupo de outros arquitetos de São Paulo, o curso de arquitetura na Universidade Federal do Paraná. E minha mãe, artista plástica. Quando eles chegaram em Curitiba, a minha mãe começou a frequentar o hospital de crianças, na época, como voluntária. Ela ia lá cantar, tocar violão com as crianças. Então, essas duas pessoas, elas marcam a minha existência profundamente. Primeiro, o meu pai, por ser uma pessoa extremamente criativa, ousada, esse grupo que veio de São Paulo trouxe arquitetura moderna para Curitiba, então na época foi assim romper paradigmas, né? Trabalhar com concreto armado, com vidro, com uma arquitetura que não existia no Paraná ainda. E a minha mãe, ela começa a trabalhar trabalhar não, ser voluntária no Hospital de Crianças, até que ela é convidada para assumir a presidência da mantenedora. Quando ela é convidada, ela imediatamente responde: eu aceito, mas eu não vou fazer chá para socialite. Eu vou para trabalhar. Então, a minha infância e a das minhas irmãs, e essa história assim, é de uma família muito unida, né, que sempre trabalhou muito junto, a minha história é permeada pelas histórias do hospital. Né? Eu falo que eu tive berço e chupeta dentro do hospital. E aí, sempre uma marca de buscar dignidade para todas as crianças. Então, eu sempre conto uma história que para mim é comovente até hoje de contar, que um dia minha mãe chegou no hospital e ela sempre passava, na época era só o prédio antigo do César Perneta, e ela passava em todos os leitos, em todas as enfermarias. E um dia ela sentou com uma criança na cama e apoiou as mãos no colchão, e o colchão se mexeu. E ela se deu conta que eram vermes. Na época, os colchões eram de palha. Né? Aham. E ela imediatamente chamou a direção clínica, as irmãs de caridade, que até hoje estão no hospital, e falou: vocês deem alta para todas as crianças e a gente só vai manter aqui as crianças que realmente não puderem ir de alta. E ela fez uma fogueira com os colchões. E ela não tinha um centavo para pagar novos colchões. Mas ela ligou para a melhor fábrica de colchão de Curitiba e falou: pelo amor de Deus, o senhor faça, Ajude. sei lá, 50, 60, 70 colchões para as nossas crianças, porque criança não pode dormir em cima de bicho. E o senhor põe a minha conta no fim da fila. Eu vou pagar, mas eu não tenho dinheiro imediatamente, mas as crianças precisam de colchão imediatamente. Então, a minha história, ela sempre foi marcada por esse olhar assim que eu acho que é muito generoso da minha mãe e dessa busca de dignidade para todos, né? Para que todos possam ser reconhecidos e tratados e viverem como pequenos príncipes e como pequenas
princesas. E aí essa história continua com ela e o meu pai e o grupo lá de dirigentes e médicos, né? Tem pessoas muito importantes nessa história. Eles resolveram construir o Pequeno Príncipe para subsidiar o atendimento da criança carente. E por aí se vão, né, muitos anos. Hoje em dia o hospital é o maior hospital pediátrico do Brasil. Essa semana saiu um novo ranking da revista Ai, a gente viu. Newsweek, Aham. né? O hospital pulou da 87ª para a 80ª posição Aham. dentre os maiores hospitais de pediatria Aham. do planeta, ao Ah, lado do Einstein, do sensacional. Sírio e do AC Camargo. Ai, me Sim. arrepia. Me porque a senhora- desculpa, talvez esteja esquecendo algum dos Aham, brasileiros, aham. me perdoem se eu estiver esquecendo. Então, assim, a nossa vida sempre foi muito isso, foi olhar, crescer em meio a essas histórias. Eu brinco que quando eu era pequena, as minhas amigas levavam bolo de chocolate, né, para a escola, e eu chegava em casa e eu nunca tinha bolo de chocolate, porque minha mãe mal sabia trabalhando. o mapa da cozinha de casa, né? Sim. Mas, em compensação, a gente sempre ouvia histórias maravilhosas das crianças, né? Enfim, desse universo aí de cuidado. Então, aproveitando, eu vou te perguntar uma coisa também pessoal. E que momento que você decidiu fazer psicologia? Porque, assim, envolvida nessa parte de voluntariado, de enfermagem, Isso. porque você não foi para a área de enfermagem, foi para psicologia? Então, porque na verdade, inicialmente eu fui para a área de arquitetura. Ah, legal. Influência daí do seu pai. Eu fiz influência do meu pai, eu fui. E aí tem uma história que eu acho bem bacana também. Na minha época tinha prévia de arquitetura, que era uma prova de desenho. Aham. E normalmente a gente se preparava para a prévia com temas muito amplos, um domingo no parque, alguma coisa assim. Bem na minha vez eles mudaram, e o tema que caiu na prévia foi desenhe uma sala de jantar. E quando eu olhei aquilo, eu pensei, uma sala de jantar para um curso universitário, isso é tão sem propósito, né? E eu desenhei uma passeata, um mendigo comendo uma banana, a passeata com placas, temos fome, queremos comida, e contrapondo a isso, uma sala de jantar bem chique, né? E que era exatamente para mostrar esse contraste. Porque, para mim, a universidade nunca foi um lugar para reproduzir conhecimento ou para uma visão tecnicista. Era um lugar, primeiro, para a gente aprender a pensar e para a gente buscar soluções para uma sociedade tão desigual. E aí, na época, o meu pai trabalhava no curso da Federal, mas ele não pôde participar do processo seletivo Claro. por conflito de interesse, mas depois contaram para ele que foi a prova mais difícil que a comissão avaliou. Claro. Porque, assim, a pessoa enlouqueceu, né? Diz que eu Sim. passei em último lugar ali, foi a última pessoa a entrar na lista, porque Sim. eles também não Que sabiam nós vamos muito fazer bem com o que é ela? essa pessoa. E aí eu fiquei 1 ano no curso de arquitetura e eu me dei conta que ali eu não poderia responder a essa minha angústia social, que não era o tempo da arquitetura, né? Porque as profissões também vão, né, Claro. se desenvolvendo, evoluindo para linhas de pensamento, tal. E daí eu resolvi fazer, eu pedi reopção de curso na Federal mesmo para psicologia. E aí é que eu escolhi fazer psicologia. E eu me encontrei na psicologia no 2º ano do curso, quando entraram as disciplinas ligadas à psicologia social. Daí, assim, acalmou meu coração, porque daí eu me dei conta que, através do meu trabalho, eu poderia fazer alguma coisa. E nessa história aí, continuando, o meu trabalho de conclusão de curso, do curso de psicologia, foi montar a creche para o Hospital Pequeno Que Príncipe. tem até hoje. Que tem até hoje, eu sou diretora lá até hoje. Legal. E assim, a ideia da creche foi também muito ligada, né, à questão da mulher, né, da posição da mulher, e eu já trabalhava como estagiária dentro do hospital, trabalhava, não estagiava, e nesse tempo que eu passava dentro do hospital, eu ouvia muitas histórias de mulheres, e assim, aquelas histórias, gente, inacreditáveis.
o plantão no hospital começa muito cedo, né, para Uhum. enfermagem e tal, 7 horas mesmo para a área médica, para todo o apoio. E muitas mães deixavam as crianças, assim, crianças de 4 anos sozinhas em casa. Crianças, assim, a vizinha dava uma Uhum. olhadinha. Crianças que ficavam no berço, porque a mãe saía às 6 e o pai chegava às 7 e a criança ficava no berço. E isso, para mim, era um contrassenso, né? Como que aquelas mulheres, e na época eram muitas mulheres dentro do Uhum. hospital, bom, até hoje, né? Aham, sim. Era um contrassenso. Como que elas poderiam cuidar, né? Cuidar de verdade, né? Com conhecimento técnico, com carinho, com atenção, dos filhos dos outros, se elas não Delas. tinham os próprios Ah, filhos com cuidados. certeza. Então, foi isso que me moveu a propor o projeto da creche, né? E por estar envolvida ali na família da Sim. direção, na mantenedora, o projeto foi aceito e a creche está lá há 38 anos já. 38 anos. Aham. Não, E é 35. 38 eu estou trabalhando. E aí, professora, tu fizeste o teu mestrado e o teu doutorado na área da educação. Então, além da Isso. psicologia social, tu já Aham. abraçou educação também na tua Também, trajetória. porque quando eu montei a creche, daí eu fui trabalhar como diretora da creche. E estudei muito na época educação infantil, fiz uma primeira especialização na área de psicomotricidade relacional, na linha francesa da psicomotricidade, que trabalha muito com o desenvolvimento da criança e tal. Depois fui fazer uma especialização em administração e gestão, e nos anos 2000, quando a mantenedora resolveu credenciar uma unidade de ensino, como eu já estava ali transitando pela educação, ainda que não pela educação superior, eu fui convidada para coordenar o projeto de implantação da faculdade. Nisso eu chamei a Adriane, que é diretora, né, administrativo-financeira da faculdade, professora Ivete Sanson Zagonel, que ficou Sim, na direção maravilhosa. acadêmica ao longo de 18 anos, né, maravilhosa. Maravilhosa. E aí fui montar, a gente, como grupo, contratamos uma consultoria e montamos o projeto da faculdade. E quando a gente acabou de montar, eu não tinha a intenção de ir para a faculdade, porque a creche era a menina dos Aham, olhos, sim. né? A minha ideia era continuar na creche, mas daí pediram assim: ah, não, agora vocês têm que dar continuidade, pôr para andar, tal. Daí é que eu fui fazer a especialização em administração na área de ensino, e em seguida fui fazer o mestrado, e logo em seguida eu defendi meu mestrado na quarta, na quinta eu me inscrevi para o doutorado. Mais ou menos todo mundo é o mesmo barco aqui. Né, já estava no embalo, Aham, vai. fiz um mestrado super feliz, com um orientador maravilhoso, o professor Ricardo Tescarolo, continuei com ele no doutorado. Então, assim, todos aqueles dramas que as pessoas falam, eu não tive nenhum, gente. Foi um momento de extrema felicidade. Eu brinco que Nossa, para que mim era um ótimo. oásis, né? Porque eu saía da gestão, e a gestão é Uhum. difícil, é pauleira, é problema, ia, né, para a PUC, que é também uma instituição maravilhosa e com valores muito sólidos, e ali podia voar e ler muita coisa, então foi muito prazeroso. E depois eu fui fazer o pós-doutorado na PUC também, Uhum. mas eu fui fazer com o pessoal da bioética, e daí fiz o pós-doutorado na área de bioética. A gente sabe desse teu amor pela bioética, né, Bia? Acho que, Então. né? Sim. E daí foi uma experiência muito linda, porque eu fui para o Timor-Leste, através de uma parceria da PUC, das Faculdades Pequeno Príncipe, com um instituto de educação no Timor, e foi muito lindo, né? Porque eu pude conhecer uma cultura diferente, pessoas diferentes, e levar para lá, e o meu projeto foi, a minha coleta foi em cima disso, eu levei para lá a metodologia da problematização e do arco de Maguerês. Ah, que legal. Porque o objetivo dessa parceria, tanto da PUC quanto da faculdade, é qualificá-los para que eles possam ter mais especialistas, mestres e doutores. Então, a gente levou um pouco da nossa experiência com as metodologias ativas e tal. E toda essa história com o hospital é lá no início de 1900 e... eu... Agora fez 100 anos o Sim, hospital, né? o hospital já tem 113 anos, 19, 21, 104 anos. É, 104 e a anos. faculdade...
a faculdade faz 20. 20 Faz 20, anos né? esse ano. É. Então, É. assim, toda essa história que a minha família, né, começou a se envolver, a trabalhar no hospital, foi na década de 60. Minha mãe assumiu a presidência da mantenedora em 67. Uhum. Eu tinha 3 anos. Por isso que eu digo, eu tive chupeta dentro do Com hospital. certeza. Berço e chupeta. Isso, exatamente. E eu queria que você contasse um pouquinho essa criação da faculdade, Uhum. né? Porque se ela começou em 2003, foi numa época muito diferente do que está hoje. Sim. E eu queria que você falasse de alguns pontos principais, porque eu acho que são pontos muito importantes. Primeiro, gestão feita por mulheres. Verdade. Eu adoro essa história. Sim. E a outra coisa, assim, os valores que hoje tem a faculdade, que eles são valores muito diferenciados, se a gente pensa, porque eu acho que faz muito, agora eu entendo também que faz muito a parte da sua história, que é Uhum. muito mais do que só educação, Uhum. né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ah, vou falar. Então, primeiro, a mantenedora sempre foi, sempre não, talvez tenha tido 1 ou 2 exceções, mas é uma história de liderança de mulheres, né. Então ela nasce lá em 1919 com o Grêmio das Violetas, né, então sempre mulheres à frente aí dessa missão. E o Hospital Pequeno Príncipe, talvez por isso eu imagino, ele tenha essa marca do feminino e da humanização, né. Então, assim, enquanto os caminhos dos hospitais, né, no Brasil, e acho que no planeta de forma geral, sempre foram muito tecnicistas, a gente sempre teve esse diferencial da humanização, de olhar cada criança, né, e as suas necessidades. Uma história também que minha mãe conta é que uma vez internou um índiozinho, né, de uma comunidade indígena próxima. E a criança não queria comer, não queria dormir, não ia no banheiro, né? Até que ela mesma se deu conta que, meu Deus, aquilo lá era uma Outro mundo. violência, né, para Aham. aquela criança. Foi na feira, comprou uma esteirinha, comprou objetos, né, de madeira, de palha, pediu para as irmãs cozinharem mandioca, tal, e foi, né, conversando com aquela criança e tratando dela dentro do universo dela, Incluindo. incluindo, né, coisa que a gente fala hoje em Isso, dia que da parece tão natural. diversidade, etc. Isso para o Pequeno Príncipe foi a sua história, foi olhar sempre de forma individual e esse olhar do feminino, que é um olhar, né, amoroso, é um olhar muito do cuidado nos detalhes, né. Então ter vivido, né, dentro do hospital desde que eu entrei desde de criança, mas depois como estudante, né, nos meus estágios e depois na creche, me fez levar, quando eu fui convidada para fazer o projeto de gestão da faculdade, obviamente que os valores do hospital, né, foram Foram para dentro junto. do projeto da faculdade. Então, os valores do hospital, o DNA é o DNA. O DNA da faculdade é o DNA do hospital. E foi muito bacana, porque na época eu, a professora Ivete e a Adriane trabalhamos dentro do hospital. E a professora Ivete, que estava responsável pelo projeto pedagógico, né, da instituição, a gente desenvolveu ao mesmo tempo o plano de desenvolvimento institucional, que é o documento formal do MEC, e o projeto pedagógico do curso de enfermagem, que era o nosso primeiro curso de graduação. E ela já levou para dentro do projeto essa visão, né, essa marca, esse DNA. Então, a gente sempre teve, por exemplo, dentro dos projetos, desde esse inicial e depois em todos os outros, o conceito do cuidado solidário, né? O cuidado já é a marca dos profissionais de saúde, é isso que a gente, como profissional de saúde, faz. Mas o cuidado solidário é um conceito que vai um pouquinho além, que assim traz com mais força a empatia, a solidariedade, né, a diversidade, de olhar o outro, né, realmente querendo ver quem o outro Exatamente. sem impor, né,
a nossa visão de mundo. Isso foi muito claro também na década de 80, quando a gente montou, e foi a professora Tatiana, lá da faculdade, a Tatiana Forte, minha irmã, que montou o programa Mãe Participante, que depois veio a ser Família Participante, que era assim, gente, como que as crianças ficam sem as mães? Na época eram as mães, depois virou Uhum. Família Participante. Mas olha que violência que é tirar uma criança de casa, É verdade. colocar no hospital, e a mãe podia ir lá uma vez por dia, ou Aham. acho que De nem outras era todo cidades, dia, né, vem de pacientes outras. de todas as cidades. Exato, Camila. Então, assim, trazer essa coisa do olhar amoroso mesmo. E isso é que foi para dentro dos projetos pedagógicos da faculdade. Então, acho que assim, a faculdade ela tem essa marca da humanização, de entender o cuidado, né, de entender que nós profissionais da saúde nem sempre podemos curar, mas sempre podemos cuidar, e é isso que a gente preconiza, né, dentro dos nossos cursos. E aí, para que isso pudesse acontecer de forma muito conectada aos projetos, né, a todos os projetos, é que a gente começa já desde o início a trabalhar com as metodologias ativas de Uhum. ensino-aprendizagem, porque elas permitem colocar o aluno como protagonista, como centro do processo, e mais do que isso, elas propiciam que o aluno olhe a realidade, faça uma leitura da realidade, para daí teorizar e daí propor soluções, né, num círculo virtuoso, que não é um círculo que, por ser um círculo virtuoso, ele rompe com a visão tecnicista de que um faz a mesma fórmula, o mesmo cuidado, o mesmo jeito, né, de pensar para todos. Então, isso permite individualizar os processos, isso permite colocar o estudante realmente como centro do processo, como aquele responsável pelo processo de pensar a sua prática, de aprender a usar todo o conhecimento da sua ciência, né, qual seja ela, mas de colocá-lo a serviço daquele cliente, do paciente, do usuário, enfim, né, E você do sabe que isso é público. muito legal, né, professora, porque, assim, se a gente pensar que a nossa faculdade tem 20 anos, há 20 anos a gente já fala de metodologias ativas, né, e claro, e Exato. cada vez, e acho que cada ano a gente deixa isso mais evidente dentro dos nossos cursos. E quando a gente tem novos cursos, a gente já entra metodologia ativa, a gente não pensa, acho que a gente Sim, respira metodologia É ativa dentro, verdade. né, da A gente respira a exatamente. metodologia. isso é muito legal. E esse foi um grande desafio, sabe, Bia, Camila? Porque, assim, há 20 anos atrás, parecia que metodologia ativa era um modismo, Aham, né? Que era assim, é um povo que está querendo fazer alguma coisa diferente e isso aham, não dá certo, isso. né? Tem gente que ainda E acredita tem nisso. gente que ainda acredita nisso. Sim. E a gente, eh, por eh, por estudar profundamente, a gente sempre teve uma postura lá na faculdade de mandar os professores para os congressos, Aham. né, de visitar outras instituições nacionais e internacionais. A gente veio com uma visão muito sólida do que eram as metodologias, então a gente não teve dúvida para implantá-las desde o Uhum, primeiro período do curso de enfermagem, que foi o nosso primeiro curso. uhum. E claro que isso exigiu todo um investimento, né, de estudo, de capacitação da gente mesmo, do corpo docente, até do corpo técnico administrativo, para entender o que afinal a gente estava fazendo. Com a vinda do curso e a gente foi trabalhando com as metodologias, principalmente da problematizadoras, nos cursos iniciais, né? Enfermagem, psicologia, farmácia e biomedicina. Uhum. Em 2014, quando a gente resolveu, em 2013, credenciar o curso de graduação em medicina, a professora Isabel, né, Isabel Coelho, que já fez o podcast aqui, É, sim. né, há alguns dias, ela trouxe a proposta da gente implantar o Based Problem Learning, né, o Uhum. PBL.
e Problem-Based Learning. E assim, no começo foi, não internamente foi muito fácil entender que aquilo, Sim. nossa, seria um diferencial muito grande, muito importante. Mas romper com essa visão de que, ai, como assim não é uma metodologia tradicional no curso de medicina, Que é tão tal, que tradicional, é né? tão tradicional, etc. Então, foi um grande desafio. E hoje em dia, né, todo mundo, o mundo inteiro falando de metodologia ativa, né, as pessoas se dando conta que aquela visão da educação, né, mais reprodutora, né, que é o modelo tradicional de reprodução, memorização, não permitir o erro como parte do processo aprendizagem, Sim. o centrada no professor, que isso, claro que tem elementos que se mantêm, né, e que são importantes, etc., mas que isso não dá conta mais de formar os jovens para o mundo que a gente quer. Porque Sim. aí eu acho que tem uma questão da intencionalidade da formação, que foi, para nós, muito clara desde o começo. A gente queria formar profissionais, claro, eficientes do ponto de vista técnico, científico, humano e ético. E isso, implica sim em romper paradigmas, né, porque a ciência ela foi sustentada pelo mito da neutralidade, né, então tudo que é científico, né, como tem um método, né, mensurável, objetivo, tal, se é ciência é bom. E na verdade a gente sabe, a bomba atômica foi ciência e não Sim, não foi não bom. foi bom, É. né. Enfim, até quando eu fiz o meu mestrado, eu li um texto que eu achei tão lindo, era uma introdução de uma dissertação de mestrado de professores da Tuiuti, Bolsanello, eram 2 professores e a dissertação era de um deles. E eles falavam assim, que, por favor, nos ajudem a não, que assim, que os campos de concentração estavam cheios de médicos formados, administradores formados, enfermeiros formados, e que a educação não deveria permitir a formação de Eichmanns educados. Isso é muito forte, né? Nossa. E é isso, é comprometer a educação Claro. com a ética, com um sentido, de bem comum. Eu gosto muito da citação da filósofa Hannah Arendt, porque para ela o sentido da ética tem a ver com o bem comum, com o sentido da felicidade comum, rompendo com essa visão de que a ética acho que ampliando a visão da ética como algo, que defenda a humanidade como um todo. Também gosto do Hans Jonas, que é também outro filósofo, e ele fala da ética da responsabilidade, que se no passado a gente tinha uma ética, né, restrita ao aqui e agora, nos tempos atuais a ética tem que ultrapassar essas dimensões, porque a tecnologia, a globalização, tudo isso pode fazer o ser humano comprometer o seu presente e o seu futuro. Com Então que a certeza. nossa ética ela tem que ser ampliada. E aí a gente trouxe para dentro da faculdade também fortemente o conceito de cidadania planetária, né, que é o cuidado, né, do indivíduo, mas é o cuidado da vida do planeta com seres humanos ou não humanos, né, vegetais, né. A gente precisa cuidar desse todo. Então, o nosso projeto formativo, ele tem uma intencionalidade que é muito clara, né, que Sim. sempre foi um valor para a gente, e que daí exigiu lutas, né. Claro. Então, assim, não é fácil você comprometer as pessoas com isso, mas o que isso tem de maravilhoso, e antes da gente começar, a Camila estava falando, né, do ambiente, da faculdade, o quanto esse compromisso com um projeto
que eu considero tão lindo, né, tão belo de pensar no outro, de pensar em justiça social, em equidade, sustentabilidade. Quando a gente se engaja nisso, a gente tem propósito. E eu acho que esse é um dos aspectos fundamentais da gente oferecer para o nosso jovem de hoje. É propósito, é levantar da cama porque eu posso transformar o mundo, e daí não precisa ser o mundo, mas eu posso transformar ali a minha unidade onde eu vou trabalhar, a minha família, a comunidade próxima, etc. Então, é isso, esse é o nosso grande desejo, né? Que os nossos estudantes carreguem consigo um propósito na vida isso que aí. vá além de si. Sim, que seja transformador. É Seja uma vida com transformador. propósito, né, professora? É isso que faz a gente, às vezes, não Exatamente. ganhar muito, ir lá, tá lá, isso. trabalhando, às vezes ganhar melhor, etc. Mas é assim, o propósito não pode ser dinheiro, né, gente? O dinheiro é Exatamente. consequência do trabalho da gente, ou às Exatamente. vezes Claro a que faz gente, e parte, tanta mas gente não é trabalha isso, né? muito e às vezes não vem como Sim. consequência, né, uma remuneração adequada, etc. Mas isso é... Sabe, professora, só para complementar, que eu acho que a Bia vai querer falar do Pequeno Príncipe, sobre metodologia ativa, a gente vê um discurso, muitas vezes, de profissionais da área da educação que eles distorcem um pouco, né, o objetivo da metodologia ativa, mas hoje em dia, um profissional, um profissional envolvido no ensino, na educação, que fala de inclusão, fala de uma educação humanizada e critica a metodologia ativa, ele vai estar subestimando o estudante, né? Uhum. Porque a chave do uso da metodologia, de utilizar metodologia ativa, é a gente acreditar no potencial do nosso estudante. Exatamente. Né? Eu acho que isso é o que vou fazer 5 anos na faculdade. A Bia, tá quanto tempo, Bia? 8. 8. Então, isso é uma coisa muito forte em mim, assim, de não... E eu só aprendi na faculdade Pequeno Príncipe. Eu não subestimo a capacidade do meu estudante. Isso, para Isso é mim, fundamental e fundamental. maravilhoso, né? Exatamente. E para mim, Camila, isso tem a ver, inclusive, com o conceito de democracia, né? Que é de dar a voz, de exercitar durante o período universitário a argumentação entre as pessoas de igual para igual. Claro que existem diferenciações de saberes, né? E tempos, né, de vivência tal, mas assim, esse exercitar que o outro precisa, ele tem direito a ter voz tanto quanto o professor, né? Que todo mundo faz parte do mesmo processo. Para mim, isso é uma das bases da cidadania planetária também e do grande conceito de democracia. E acho que a melhor coisa que aconteceu esse ano foi a gente tirar os tablados das salas. Sim, sim. E Pensando na com metodologia certeza, ativa, e lembrei disso agora. com certeza, aquilo me incomodava muito e, na verdade, a justificativa, assim, que a gente sempre teve foi que, como as nossas salas Compridas. são muito compridas, que isso facilitaria tal para o Claro. aluno que estivesse mais ao fundo ali. Mas foi muito legal, né, a gente Sim. romper com isso. Sim, daí a gente se sente tão à vontade. Eu não sei, porque a gente ali na medicina, que a gente já trabalha mais, né, nas Sim. salas de tutorial, que a gente já está mais próximo do nosso estudante, entrar numa sala, mesmo que seja comprida, e a gente poder circular ali junto com eles, é outra muito coisa. legal, muito legal. Mas uma coisa que eu queria saber, professora, é em relação ao nome da instituição, né? Qual que é, principalmente porque faz pelo menos 2 anos que a gente tem dado como uma lembrança para os nossos estudantes que entram na instituição o livro do Pequeno Príncipe. Qual que é a relação do nome Faculdades Pequeno Príncipe com o livro do Pequeno Príncipe? Então, na verdade, do complexo Pequeno Príncipe. Quando a mantenedora resolveu construir esse novo hospital para subsidiar o atendimento da criança carente, sem diferença de cuidado médico, nada disso, era só um prédio novo. A minha mãe resolveu dar o nome de Pequeno Príncipe em função da obra mesmo, principalmente
de duas frases. A primeira é: o essencial é invisível aos olhos, né? Abre Adoro. aspas, fecha aspas. E a segunda é: abre aspas, tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas, fecha aspas, né? Muito no sentido de que a gente é responsável por todas as crianças, né? Que as crianças, ela sempre conta que ela batia na porta do governador, de quem fosse, e falava: eu vim aqui pedir para as nossas crianças, para as crianças do Paraná, né? Porque é esse conceito exatamente da ética como a busca da felicidade coletiva, né? Ela tinha as 3 filhas cuidadas, alimentadas, cheirosas, bonitas, mas não basta a gente ter isso para a gente e para a nossa família. A gente precisa buscar isso para as outras pessoas, né? Então, aí veio o nome Pequeno Príncipe, e na época isso foi feito totalmente à revelia, sem perguntar para Pra ninguém. ninguém, nem nada. Muitos anos depois, talvez 15, década de 60, acho que na década de 80, final da 90 talvez, a gente entrou em contato com a Fundação Saint-Exupéry, com os representantes da Fundação Saint-Exupéry no Brasil, e, né, nos aproximamos e obtivemos, assim, digamos, um aceite formal daquilo que a gente já vinha praticando. E, em seguida, uma relação com a família Saint-Exupéry na França, com a Fundação Saint-Exupéry e com a família Saint-Exupéry. Uma das alas do hospital foi inaugurada por um membro da família que legal. Saint-Exupéry e tal. E aí foi um encontro muito bacana, porque como os números do hospital, principalmente, eles são muito grandiosos, né, em termos de atendimento, o hospital é a obra que carrega o nome Saint-Exupéry, que impacta mais pessoas no planeta, né? Não a fundação, claro, a fundação é o todo, Muito mais. mas como uma obra individual, ela tem, né, esse poder de impactar muita gente. E quando a gente resolveu credenciar a faculdade, foi meio natural a gente trazer o nome Pequeno Príncipe. Também eu diria que é uma outra luta, porque como isso não é muito autoexplicativo, Sim. as pessoas acabam ou linkando isso à criança, ou não entendendo muito bem, apesar que o livro, né, o Pequeno Príncipe, ele é uma obra que fala para adultos e não para crianças, né? Mas muitas pessoas não veem muito sentido. E a gente faz questão de contar isso até para que as pessoas compreendam por que a gente trouxe esse nome. Porque ele é a nossa identidade, né? O essencial é invisível aos olhos, é a nossa identidade. Então, Inclusive, na nossa biblioteca tem todos os tem exemplares. todos. Aliás, já faço aí um pedido, um convite para todos os ouvintes. A gente tem uma biblioteca e a ideia dela é uma biblioteca coletiva da obra de Saint-Exupéry. E todo mundo que viaja, né, para outros países traz livros e fazem uma doação para a biblioteca. Então, vocês estão convidados a fazer essa doação também. A gente já tem lá em várias línguas, muito Então, e legal. é muito legal. Muito bonita a E daí biblioteca. eu achei também legal, porque agora a gente dá um livro, né, fornece um livro para o estudante que entra na instituição, porque assim, se você não leu, tem que ler. Tem que ler. Tem que ler, porque é muito legal o livro mesmo, bem interessante. E agora a nossa instituição está passando por uma nova fase, né, professora Patrícia? Sim. Então, primeiro, inclusive o nosso podcast faz parte também, porque está na inovação, e a gente tem essa oportunidade de falar sobre ciência, pesquisa, ensino, extensão, para toda a nossa comunidade acadêmica e para a comunidade em geral. Então, esse ponto tem sido um ponto bem destacado na nossa instituição, né? Estimulado, na verdade, a inovação, o empreendedorismo, e ainda mais agora que nós temos alguns cursos novos, né? Nós temos os nossos cursos já conhecidos, biomedicina, enfermagem, farmácia, medicina e psicologia, e agora nós temos os novos cursos chegando. Então, a nossa instituição está cada vez maior, está brilhando muito, professora Patrícia. Nós gostaríamos de saber, então, né, o que está acontecendo nessa nova fase e o novo campus. Sim. Espera, um projeto, né? Então, esse é o nosso desafio atual. A gente se deu conta
que a gente já tinha maturidade para crescer, porque o nosso projeto de implantação da faculdade ele foi muito cuidadoso. A gente iniciou com um curso apenas, o curso de enfermagem, porque a gente tinha uma tradição nessa área, né? De tantos anos. A gente não tinha, de forma alguma, uma visão do retorno financeiro disso, a proposição. O retorno financeiro é consequência, não é Uhum. objetivo, né? Não é o fim. Então, a gente foi implantando os cursos aos poucos, tendo segurança, adquirindo maturidade, até porque o hospital não era da área de gestão educacional, a gente não tinha muita expertise nisso, então a gente foi fazendo bem gradualmente. E agora, né, nesse momento, a gente percebeu que nós tínhamos maturidade, segurança do ponto de vista metodológico, Uhum. né, de que a gente poderia garantir nos outros cursos tudo isso que a gente falou das metodologias ativas, de um processo de intencionalidade formativa. Então, nós percebemos que seria a hora de crescer. Então, nesse crescimento imediato, a gente credenciou 4 cursos novos presenciais, né, que são educação física, fisioterapia, terapia ocupacional e nutrição. Nutrição. Faltou falar nutrição. Os cursos iniciam agora, né? Agora, nas próximas semanas, a gente vai estar com a campanha do processo seletivo nas ruas para todos os 9 cursos presenciais. E, paralelamente a isso, a gente resolveu entrar no ensino à distância, mas também com muita cautela, né? Até porque, como o nosso foco é a área da saúde, a gente é nicho na área da saúde, e a área da saúde exige toda uma vivência prática, a gente foi bastante resistente. Mas a gente percebeu que a gente poderia impactar mais pessoas entrando na área do ensino à distância, isso feito com muito cuidado. Então, o que eu acho que é muito importante as pessoas terem clareza é que, assim, mesmo nos cursos à distância, toda a parte prática, ela é realizada na faculdade, nos laboratórios da faculdade. E aí a gente já tem 3 cursos credenciados, né, que também vão para a campanha, deve estar daqui a pouquinho na rua, que é análise e desenvolvimento de sistemas, gestão de recursos humanos e estética e cosmética. Eh, tanto a ADS, né, Análise de Desenvolvimento de Sistemas, quanto recursos humanos, a gente puxa fortemente para a interface com a saúde. Então, a gente não vai se restringir aos cursos da saúde, mas a todos os cursos que a gente credenciar que saiam um pouquinho da área da saúde, eles vão trabalhar fortemente na matriz curricular com essa interface à saúde. A gente também já recebeu avaliação para a abertura do curso de gestão ambiental, né, um curso muito bonito e tem a ver com isso que a gente falou, que saúde tá para além da saúde humana, é o cuidado com o meio ambiente, né, porque nós fazemos parte, né, desse ecossistema. E esse curso está aguardando só a portaria para a gente poder iniciar também. E aí, muito importante dizer que esse ano a faculdade passou por um momento de avaliação extremamente importante, que foi a visita para o recredenciamento institucional. Vieram 3 avaliadores e a gente foi recredenciado com a nota máxima, que é a nota 5 no Ministério da Educação. Perfeito. Então, assim, primando pela qualidade, né? Mas eu acho assim, sabe, professora, dando a minha opinião, assim, como docente, quando o que eu vejo também pelo movimento de fora, né, que eu acompanho nas redes também, acho que, os nossos cursos são consolidados na área da saúde presenciais. Isso é Uhum. fato, né, a Sim. área da saúde, a gente tem estruturas, laboratórios, enfim. Mas eu acho que os cursos à distância, né, o ensino à distância, ou ao vivo, ao online, né, tem várias modalidades, eu acho que é importante para a gente pegar também, para a gente
puxar um público que às vezes já tem uma formação, ou que tem filhos e não consegue sair de casa. Então, Uhum. eu já falei aqui, acho que na Pamela, né, na aprendizagem ao longo da vida, eu acho que ver esse público que hoje em dia, né, Com as avós com certeza. 60 anos são umas avós belíssimas. E estão se reinventando e querem, né, Exatamente. aprender coisas E novas não e é, assim, o mundo está percebendo isso, o mundo uhum, mudou, o sim. perfil das pessoas está mudando, as pessoas estão mais ativas, a ciência está aí para promover uma qualidade de vida e uma expectativa muito maior, né, para os Uhum, indivíduos, para as pessoas, então, acho que sabendo equilibrar, exatamente. e acho que vai dar super certo, já deu, Já né, deu, já e agora só falta o nosso projeto do campus, do professora campus. Ah, e Patrícia. eu vou falar do projeto do campus, que é uma delícia, pensar no nosso campus futuro. Então, esse é um projeto que já está em andamento há muitos anos, né, mais de 12 anos que a gente pensa e vem trabalhando pelo projeto do campus. Ele ficou bastante tempo preso na parte das licenças ambientais, etc. Agora está tudo liberado. E a ideia é levar para o campus, é uma área grande no bairro Bacaxeri, é a última grande área assim, desocupada da parte mais central de Curitiba, e a gente quer levar para lá um campus integrado em saúde. Então, vai uma parte da assistência, provavelmente um hospital-dia, irá às faculdades e também o Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe. A gente também tem no campus 2 estufas que foram projetadas, inclusive, pelo escritório do Burle Marx, Ah, né, que que é o legal. maior Aham, sim. paisagista brasileiro, então o projeto foi feito pelo escritório Burle Marx, e tem também futuramente, né, um projeto para um museu da criança, que é para guardar a memória da criança do estado do Paraná. Então essa vai ser uma área para a faculdade, são 6 prédios de 4 andares, a gente vai ter uma área muito grande, com toda uma construção voltada às metodologias ativas, aos laboratórios, né, às simulações, a todos os enfim, toda a infraestrutura que os cursos da área da saúde exigem, que a gente até tem Uhum, atualmente, mas muito dispersa ali uhum. em vários blocos que a faculdade tem. Então, o campus é esse grande projeto e ele tem uma coisa que também é o conceito que a gente pratica na faculdade. Eh, a gente trabalha com a frase do Gandhi: "Seja, aquilo que você deseja ver no mundo", Uhum. né. Então, assim, na faculdade a gente sempre trabalhou com essa premissa do Gandhi, que é assim: a gente tem que viver aquilo que a gente quer para o mundo, né, em termos de ambiente, de relações, de ética, né, enfim, de fomentar conhecimento, de fomentar adoro, essa frase, fomentar relações cordiais, né, Ah, sim. relações que venham do coração, Uhum. né, a gente fala muito, né, no termo amorosidade dentro da faculdade, então a gente vive isso lá. E o campus também é construído em cima desse conceito. Então essa era uma área de vegetação que foi muitas vezes invadida por vegetações não locais. A gente está fazendo todo um trabalho de limpeza e de renovação da flora local. A gente já tem lá 2 estufas para inclusive os chás servidos dentro do hospital, eles Tem são de lá. feitos lá na estufa. Então, assim, a gente tem esculturas, a gente tem arte, os projetos arquitetônicos são muito bonitos. Então, assim, é criar um mundo, né, de beleza, de conhecimento, mais do que de conhecimento. Eu acho que a gente precisa usar a sabedoria. Uhum. Tem uma frase de um poeta inglês, que é o Eliot, e ele fala assim: "Aonde está a sabedoria que perdemos no conhecimento", Hum. né? Porque esse conhecimento técnico, totalmente apartado das dimensões humanas, da espiritualidade, né, dessa busca de espiritualidade como busca de Uhum. sentido, né, não de Uhum. religião, pode ser de religião também, da ética, do bem-querer, né, dessa visão de querer um mundo melhor para todos, isso precisa ser
cultivado nos nossos jardins. Então, eu acho que o campus é esse grande, o complexo Pequeno Príncipe é esse grande jardim que a gente cultiva sonhos, valores, cuidado e amor. Ai, professora, que lindo! E assim, professora Patrícia, tu para nós é um exemplo de mulher gestora, né? Hum, E tu administra a nossa instituição, assim, lindamente. A gente tem muita. Até quando nós temos reunião com ela, Beatriz, vamos organizar direitinho, porque a professora Patrícia é muito objetiva. Então, assim, vamos, né, Bia? Sim. Não, professora Patrícia, assim, pronto, tudo resolvido. Então, eu acredito que tenha muitos desafios, né, nessa uhum. gestão. E nós gostaríamos que tu falasse um pouco, porque tu nos inspira, Ah, né? imagina. O teu trabalho nos inspira, nos motiva, né? A gente tem muita Obrigada. abertura, a gente pode estar próxima a ti, conversar. Isso é muito legal. É esse espírito que tu acabou de explicar na tua fala sobre o projeto Novo Campus. E a gente queria saber de ti os desafios, porque a professora Patrícia, ela é a nossa diretora-geral, mas ela é mãe, ela é uma Isso. mulher, ela é esposa, né? Ela tem as angústias também. Então, a Com gente queria saber um certeza, pouco. com certeza. Acho que a primeira questão é essa, a gente é tudo isso, né. E assim, eu confesso que eu adoro arrumar um armário, eu adoro cuidar da horta, eu adoro estar com os meus filhos e com meu marido. Isso eu sempre preservei em toda a minha história, eu sempre trabalhei bastante, acho que como todas nós, todos, Aham. né, mas eu sempre preservei muito esses espaços do pessoal e da família. E isso foi, fundamental. E os espaços de cuidado, né, da saúde mental, da saúde física. Então eu sempre busquei esse equilíbrio e que para mim não foi difícil. Primeiro porque eu adoro o meu trabalho, sempre adorei. Como estagiária do hospital, depois na creche, eu acho que eu entro todo dia sorrindo na faculdade, É mesmo verdade. quando É tem, verdade, né? não é? Sim. É. Mesmo quando tem, olha, que tem momentos que são extremamente Sim. difíceis, tomadas de decisão muito difíceis, Uhum. mas isso de saber que eu estou lá e que isso é o propósito da Uhum. minha vida, é muito integrado com a pessoa Patrícia, com a mulher Patrícia, com a mãe Patrícia, com a esposa Patrícia. Então, e eu sempre falo, eu não estou diretora, eu sou diretora, porque hoje em dia está muito na moda Aham, dizer eu sim. estou. Não, Aham. eu sou o que eu sou. É. E quando eu entro na faculdade, eu continuo sendo todas essas coisas misturadas. Então eu acho que, tem momentos, principalmente como gestora, que são difíceis, né, porque ainda mais que a faculdade cresceu tanto, Uhum. tal. Mas como pessoa, isso está muito integrado e é muito tranquilo para mim. Então vou aproveitar para a gente já se encaminhando, né, que já que a gente está se encaminhando para o fim aqui, vou te fazer a pergunta que é a pergunta final que a gente sempre faz, porque Certo. tem toda a relação com o que você acabou de falar. Aham. Então, o que que a professora Patrícia faz quando ela não está fazendo gestão dentro da faculdade ou não está dando nenhuma. Já falou que gosta de arrumar armário, professora. Isso. Mas o que que você Então faz no teu horário livre? então, é assim, desde que eu casei, logo em seguida do meu casamento, que foi em 89, né, sou casada há bastante tempo, a gente construiu uma casa em 4 barras, eu e o meu marido, num condomínio que tem lá e é um Uhum. terreno muito grande, são 3 terrenos que a gente uniu, tal. E ali eu tenho horta, tenho jardim, tenho então, assim, eu cuido da minha casa, eu brinco de casinha, né, eu cuido da casa, agora os meus filhos estão grandes, mas enquanto eles eram pequenos, tudo acontecia lá, os amigos iam para lá, enfim, era muito a gente sempre viveu muito isso. Então, assim, é muito raro eu passar o final de semana em Curitiba, eu estou sempre lá Aham. enfurnada, eu não tenho, assim, muita vida social, eu não Uhum. gosto de sair à noite, às vezes um restaurante, Aham, alguma sim. coisa assim, mas eu sempre fui de chegar em casa, sempre gostei de estar em casa com o entardecer. Vai ver que eu sou meio lobisomem, assim. Enfim, então o que eu faço eu gosto muito de ler,
Eu gosto de caligrafia. Eu fiz um curso Sério? online de caligrafia e é quase uma meditação para mim, Aham. porque exige uma concentração e você tem que desenhar cada parte Sim. da letra. Então, eu faço isso. Eu sou péssima na cozinha, mas eu adoro brincar também de fazer um bolinho, cupcake. Eu gosto mais de enfeitar. Então, assim, eu gosto, né, de enfeitar a casa, de estar com os amigos lá. Então, é isso que eu faço. E durante a semana a gente não faço nada, né? Porque a gente chega em casa, Aham. faço o exercício no fim da Aham. tarde, né? Meus exercícios e tal. E é ler, ou ver alguma coisa na televisão, E às vezes né? alguma coisa que tem que dar continuidade para o dia seguinte, e assim vai. Exato, Às vezes durante a semana não exato. é tão fácil, né? Apesar que à noite eu nunca faço. Eu sempre É. gosto, se eu precisar, eu tentando levanto às ser assim 4 da também. manhã, na É. boa, assim. Aham. Eu sempre levantei muito cedo para estudar. Mas daí eu cheguei em casa, a não Acabou. ser que seja emergência, acabou. Eu também, eu tô Daí é a minha tentando, vida Aham. ali com a minha família. fazer meu chimarrão e ficar vendo minhas É, coisas. exato. Estou tentando nesse ritmo, tá dando certo. Mas aí a gente meio que vive no mundinho e daí essa coisa mais social. Te entendo, professora Patrícia. A gente gosta de viver aquele momento, né? Curtir um pouco as coisas da gente. Mas enfim, Isso. professora, então como nós já estamos encerrando o nosso episódio, eu vou te dar a palavra, né? Para te fazer uma fala de encerramento Uhum. sobre o nosso bate-papo de hoje. Então, primeiro um agradecimento, dizer que foi uma delícia, né, compartilhar um pouquinho dessa história com vocês e ouvi-las também. E dizer que acho que vou lembrar Fernando Pessoa, que a vida vale a pena se a alma não é pequena, né? Que a gente está aqui para ampliar a nossa humanidade e a nossa existência. E que a gente está aqui para aprender a ser melhor e a fazer um mundo melhor. É isso. Eu queria agradecer, né? Esse nosso bate-papo foi super legal, passa muito rápido, né? Acho que vai ser o primeiro de muitos, porque tem muita coisa ainda que eu gostaria de falar, perguntar. É muita história que É vocês muita têm, né? Acho que a família de história. vocês tem muita história. E eu queria só agradecer, dizer que foi Ah. maravilhoso. Professora Patrícia, muito obrigada pela tua disponibilidade. A gente sabe que a tua agenda é lotada e tu nos encaixou perfeitamente nesse início de sexta-feira. Obrigada pela oportunidade da gente desenvolver esse projeto aqui do podcast. Para nós é uma alegria, né, Sim. Bia, a gente vir para cá e gravar e receber professores, estudantes, pesquisadores. Obrigada por oportunizar, né, nos oportunizar esse projeto. Ficamos muito felizes com a tua presença. E se vocês querem fazer parte do nosso mundo, fazer parte da Faculdade Pequeno Príncipe, não esqueçam que as inscrições para o vestibular estão abertas e nossos cursos na área da saúde, temos vários cursos na área da saúde, vocês podem em breve fazer as inscrições para o vestibular. Esperamos que vocês tenham gostado tanto desse episódio quanto nós amamos fazê-lo. Muito obrigada à Faculdade Pequeno Príncipe, ao Estúdio Capto. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e curtir a nossa página no Instagram. Professora E Patrícia, toquem o mais uma vez. sininho. Isso. E a gente vai deixar na descrição do vídeo o site da faculdade, o link, para que Isso. vocês possam conhecer um pouquinho da história dessa instituição. Vocês têm que ir para lá com a gente, pessoal. Estamos esperando. Tá bom? Até o próximo. Até a próxima. Até.